Daqui a pouco eu dou uma parcial da enquete. Mauro, já que você chegou em grande estilo, vou começar com vocês. Primeiro, que pataquada, hein? Não vem, já tá negociando o contrato, vai chegar, quem chega quem? Será que o Neymar joga, não sei o quê? Não, Ancelotti não vem, não senhor. Ficou aí na bica de todo mundo falando que ia e tal, agora vai, não veio. E agora a CBF volta aí umas 1000 casas. Pataquada da CBF, pela segunda vez ela tenta, o Ancelotti não consegue. Pataquada dos jornalistas, no mundo inteiro, não falando só aqui no Brasil não, que cravaram que estava certo. Aliás, quem acompanhou aqui o Igor Siqueira, o Rodrigo Matos, eles vinham dizendo que havia uma negociação. Também publiquei ontem de manhã sobre isso, a questão da mulher dele, que tiveram um problema na Inglaterra em 2021, ele treinava o Everton, a casa foi assaltada, ela teme se mudar. E a questão do noticiário negativo da CBF que deixava o italiano meio ressabiado, né? Ontem eu publiquei sobre isso, mas ainda acrescentei, falta o Real Madrid, falta resolver com o Real Madrid. E ele acaba não aceitando, porque a versão que circula de que ele queria receber a multa, que o Real Madrid não vai ficar com ele. Então, já que ele sabe que ele vai tomar um pé no traseiro, ele quer a grana da rescisão. Mas ele queria tudo, então. Ao mesmo tempo, ontem, na imprensa da Espanha, veio a informação de que ele pode receber uma proposta, estaria prestes a receber a proposta de 50 milhões por ano, né, do futebol saudita. Então, pode ser tudo, ou um pacote de coisas, né? Eu tenho essa opção na Arábia Saudita, se eu fico por aqui eu recebo uma grana, Ancelotti fica sem emprego, né? Daqui a pouco algum clube importante da Europa vai atrás dele, dificilmente fica sem emprego. Ele não depende de treinar o Brasil para poder pagar a conta lá, o condomínio, lá, né? As contas dele. Então, a situação dele é muito confortável, né? E com outros obstáculos, né? A CBF queria que ele morasse no Rio. Eu até estava lembrando ontem que o Scaloni, técnico da seleção argentina, campeão do mundo, bicampeão da Copa América, ele mora em La Coruña, ele foi jogador do Deportivo e mora lá. Ele não vive na Argentina. Ele tem uma residência na Argentina, vai para lá, tem que ficar, vai e volta, mas os filhos são espanhóis. Enfim, havia muitos obstáculos e já no domingo teve um jornalista na Argentina que meteu uma hashtag. Na tradução literal seria negócio fechado. Negócio fechado. Então, acho que é uma derrota dessa parte da imprensa sensacionalista, caçadora de clique, que não respeita a própria profissão e que crava coisas que estão encaminhadas como se fossem certas, não tem a dignidade de falar, olha, está bem encaminhado, há uma grande possibilidade. Não, vamos lá, que já está fechado. E os caras lucram muito com isso, né? E é lamentável, eu detesto esse tipo de coisa. E a gente, muitas vezes aqui, eu, você, o Danilo, todo mundo, o Casão com certeza também, às vezes é questionado. Não, mas eu li que fulano já está contratado. Não, acho que não é bem isso, não é bem assim. Sabe? E como os caras atiram para tudo quanto é lado, eles acertam também. Né? A justiça vai acertar. Acho que é uma derrota da CBF desse mau jornalismo que é praticado no mundo inteiro com essa loucura que é o mercado da bola. Como diz o companheiro Paulo Calçade, é a janela que nunca fecha, né? Nunca. Porque o ano inteiro tem negociação, mas na verdade não tem, porque a janela fecha, ninguém contrata ninguém. E para a CBF o desgaste é muito grande, o Jorge Jesus é o nome mais provável. Ontem até publiquei no blog, eu recebi informação de que aí um movimento que surge, que assim, eles não têm convicção de nada. Aí uma ideia que surgiu, é uma ideia muito difícil, na minha visão, de ser executada, mas no curto prazo. Seria conseguir o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, tê-lo durante os 2 jogos em 4 e 9 de junho, respectivamente, contra o Equador, fora e Paraguai no Brasil. Na sequência, ele voltaria ao Palmeiras, ficaria no Mundial e aí se despediria. Só que ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro. O Palmeiras já manifestou interesse em renovar esse contrato por 2 anos, né, Dali? Até 27, até a saída da Leila, 27. Seja, até 27, mais 2 anos. Então você tem que compor com o Palmeiras. Ele tem que querer o Palmeiras liberar. O Ancelotti não, ele está de saída mesmo do Real Madrid. O Real Madrid o liberaria. Se for 0-0 aqui, ninguém paga nada, vai para o Brasil, obrigado, tchau. E o Jorge Jesus também perdeu ontem, né? E está de saída do futebol saudita também. São nomes mais acessíveis no momento, porque tem contratos, ou contrato se encerrando, ou contrato que vai ser rompido. No caso do Abel, não é isso, ele tem um contrato em vigor. E o Palmeiras não tem o menor interesse em perder seu técnico, depois de fazer tantos investimentos, né, decidindo tudo junto com a sua comissão técnica, com ambições na temporada, que não se resume ao Mundial de Clubes, obviamente. Acho que o mais factível é até o Palmeiras pensar nos títulos aqui da América do Sul, que se define no segundo semestre. Então, a CBF tem que costurar aí de uma maneira bem mais complicada. Mas acho que isso evidencia a falta de direção da CBF mesmo. Porque ela poderia já fechar com o Jorge Jesus. Ela caminhou nessa direção. Né? Vamos com o Jorge Jesus. Quando percebeu que o Real Madrid caiu na Champions League e foi perdendo contato com a liderança do Campeonato Espanhol, hoje está 4 pontos atrás do Barcelona, embora os dois tenham ainda um enfrentamento em Barcelona, acho que é dia 11, não, tem esse aqui, mas olha, aquele lá agora está ficando, vamos naquele lá.
Aí foram naquele lá. Aí aquele lá falou, não vou. Agora faz o quê? Volta para esse? Não, mas tem um terceiro. Cara, o tempo está passando. Eles não têm tempo a perder. É uma loucura isso aí. É uma loucura. O Brasil não pode nem usar, tirando mais interino. Que na prática foram 3 interinos, né? Ramon Menezes, interino. O Diniz, interino, assumidamente. E o Dorival, nada passou de um interino. Sim. Eu só acho que não tem lugar. Isso. Porque em momento algum o Dorival mostrou, só daqueles 2 jogos iniciais, que evidentemente não serviam para avaliar nada, né? Contra a Espanha e a Inglaterra, uma vitória e um empate, o Dorival nunca passou a sensação de que ele seria o técnico na Copa do Mundo. Porque o Brasil não jogava bem, o Brasil fracassou na Copa América, o Brasil vinha... Não foi só uma goleada para a Argentina. Então o Dorival também foi um interino. Na prática foi um interino. E eles estão com o interino desde que... E o Tite avisou antes da Copa que não ficaria. Então estamos falando de uma procura por um técnico que vem desde 2022. Né? Começo de 22, mais ou menos. Da Copa, né? São mais de 3 anos. Foi março de 22, se eu não me engano. Mais de 3 anos. Eu vou ouvir o Danilo sobre essa questão que agora tem o Abel também, como o Mauro disse bem, né? Ele tenta... Não, o Jorge Jesus. Opa, pintou outro aqui. Então, peraí, então é o outro. Mas a gente vai falar já do Danilo, pode ter informação também sobre a questão do Abel Ferreira. Mas eu queria ouvir o Casão, depois desse não do Ancelotti. Todo mundo falando, não, o cara vem. A CBF volta a 1000 casas. E agora, Casão, como ficamos? Então, cara, agora ficamos perdidos como a gente estava perdido, como nós estamos perdidos desde quando acabou a Copa de 2022. O lance é assim, eu acho que o meu preferido é o Abel e o Jorge Jesus, 2 que conhecem o futebol brasileiro, 2 que trabalham, o Jorge Jesus trabalhou aqui muito bem, então a minha preferência é essa. Agora, em questão do Ancelotti, é assim, já deveria ter desistido há muito tempo, né? Já deveria ter ido para um outro caminho há muito tempo. Só que o orgulho do Edinaldo é muito grande. A falta de humildade dele é muito grande. Então ele quis bancar, ele quis mostrar para todo mundo que estava falando, não está dando certo, o Real Madrid não vai largar, ele não vai largar o Real Madrid, ele está disputando a Champions, ele quer o Mundial. Enfim, todo mundo comentou dessa maneira, mas ele quis, de qualquer maneira, por ele. Não pela seleção brasileira, não pelo melhor da seleção brasileira, não pelo mais seguro, não pelo mais certo, não, por ele. Tanto que ele estava, como o Mauro falou, o Jorge Jesus na mão. Quando ele viu que o Real caiu na Champions, ele virou e foi para o Ancelotti sem motivo algum. O Jorge Jesus é um excelente treinador, tá louco para treinar a seleção brasileira, estava caminhando para isso e o cara largou para ir no outro por causa dele. Porque ele está querendo. Não é o Brasil, não é a seleção brasileira, não é nada. Tudo fica em segundo plano para o Edinaldo. O primeiro plano é ele. Ele é o centro das atenções. Então ele quer o Ancelotti e que foi atrás do Ancelotti até agora. E nós estamos perdendo tempo, falta 1 ano para a Copa do Mundo, nós estamos sem treinador. Por causa disso, por causa do orgulho do Edinaldo, por causa do excesso de poder que ele mesmo se deu, né? Ignorando qualquer tipo de opinião ao redor. O maior problema dessa decisão de treinador é essa, porque se tivesse um presidente mais aberto, na primeira dificuldade com o Ancelotti, que não vai, da primeira vez que negou, porque ia ficar no Real Madrid, você já ia atrás de um Jorge Jesus, ou conversaria com o Palmeiras, com o Abel Ferreira, e já estava decidido, e a gente já tinha um treinador para a Copa do Mundo há muito tempo. Não, ele ficou empurrando, porque ele queria ter o Ancelotti para jogar na cara de todo mundo. Olha como eu consigo, Ancelotti. Então nós estamos pagando esse preço. A seleção brasileira está pagando esse preço o orgulho e uma certa arrogância do Edinaldo nessa situação do treinador. É bem bom e importante esse ponto, né? Porque as informações que chegam, Danilo, é que o Edinaldo, de fato, centraliza todas as decisões sobre essa questão do técnico. E o Casal tem razão. O cara tentou o Ancelotti lá atrás, não conseguiu, me parece meio com orgulho ferido, eu vou tentar outra cartada em cima dele, ainda mais agora, né, com reportagens que saíram aí, que são meio desabonadoras a ele e a CBF, ele tenta essa outra cartada. Só comentário rápido, muito bom o que o Mauro falou sobre essa questão. É bom a gente olhar para a cobertura da imprensa, né? Às vezes, não estou falando de certa parte da imprensa, que a gente tem sido muito crítico com algumas coisas, mas olhar, né, como a imprensa, ou parte da imprensa,
tem sido descuidada com muitas coisas de apuração. Não é nem descuido, Hã? é estratégico. Estratégico. É estratégico, Exato. né? É pior do que descuido. Olha lá a matéria que está aí. Florentino se irrita com especulação, fecha a porta e Ancelotti diz não à CBF. Tem uma questão ainda nesse aspecto, nessa história toda, que é que o Real Madrid, mesmo não contando com o Ancelotti para a próxima temporada, não quis abrir mão da tal da multa rescisória. Né? Falou assim, eu não vou abrir mão não, se vocês quiserem, vocês pagam aí para ter o cara Não antes. está errado, né? Vamos combinar, né? Pensa bem, Não, ele está claro. saindo para outro clube, Sim. ele vai rescindir antes. Porque o Real Madrid pode fazê-lo trabalhar até o final do Mundial e com calma claro. definir o seu E grana, próximo treinador. Multa é multa. É né? lógico, Pode- tá bom, então você Concordo. fica aí, eu vou pensar com calma. Porque se ele sai antes, como teria que sair, né, para dirigir a seleção brasileira, o Real Madrid passa a ter um problema. Sim. Que é arrumar um treinador, e não é qualquer um que você pode treinar o Real Madrid, né? Você tem que procurar um cara minimamente qualificado para ir ao Mundial de Clubes, que mesmo que não seja para o Real Madrid o torneio mais importante do mundo, que aí no caso são mais importantes para ele, na minha opinião, a Liga dos Campeões, que ele já perdeu esse ano, e o Campeonato Espanhol, né, que ele ainda tem chance, ele tem que arrumar um outro técnico. A troco do que ele vai aceitar isso? É uma oportunidade de você se livrar do cara sem ter que pagar a multa, já que você tem um outro lugar para trabalhar. Não tiro dessa história, o Danilo, e queria que você falasse sobre tudo, né? Sobre Abel, sobre tudo, o fato de que talvez o Edinaldo esteja mais acostumado com o modus operandi brasileiro. Oh, eu quero aí o Tite, vem para a seleção, tchau. Tira o cara do time lá, como fez a Dorival? vida inteira. Dorival, todo mundo. A Dorival CBF fez isso, normalmente faz isso, acho que... E acho que ia fazer com o Real Madrid. Não. Eu quero a grana no bolso. É totalmente direito do Ancelotti querer a multa, totalmente direito do Real Madrid também falar sobre exigir o contrato cumprido e tal. A única coisa que a gente tem que ver também, tem que ler. A gente está lendo no noticiário com informações muito diferentes e a gente já aprendeu agora, com poucos dias, que muitas vezes não dá para confiar no que a gente está lendo. Mas eu vi no Marca, no AS, tem a questão do Ancelotti. O Ancelotti queria receber a multa para sair e também já quer acertar com a seleção brasileira. Assim, eu entendo, é direito dele, mas se o cara tem um desejo mínimo de treinar a seleção brasileira, ele poderia falar, bom, beleza, já estou acertado aqui para a seleção, obrigado por tudo. Lógico, o Real é o que o Mauro disse, o Real teria que se virar. Lá na Espanha falavam que ia colocar o Raul de interino até achar o próximo treinador, que o Xabi Alonso era um dos nomes cotados e tal, para depois, para assumir a próxima temporada, enfim. É uma questão, eu acho que não dá para dizer surpreende, uma vez eu até brinquei, usei essa palavra, eu sempre falei, o Mauro falou, não é surpreendente, eu sempre uso essa palavra errada, porque a gente fala é surpreendente, não é surpreendente porque no final é isso que acontece sempre na rotina da CBF, é o Edinaldo centralizando a decisão, tem lá um diretor de futebol, tem diretor de outras áreas que não são ouvidos, o Edinaldo faz do jeito que quer, da maneira que quer, manda intermediário, vai ele mesmo, não vai ninguém, manda WhatsApp, sei lá como que o Edinaldo tem feito, e certamente não é da maneira mais correta. E agora, em relação à informação do Abel, né, eu vi já ontem o post do Mauro e, obviamente, já fui tentar repercutir para ver o que o Palmeiras estava sabendo, estava pensando sobre isso. E, por enquanto, pelo menos por enquanto, é tudo muito cedo. O Ancelotti fechou as portas ontem à noite, então a gente está aqui agora, quarta de manhã, ainda é cedo, mas o que o Palmeiras disse é que, inicialmente, acha muito difícil, justamente pelo acerto com o calendário, né? Então, o Mauro disse sobre o Brasil jogar contra o Equador e contra o Paraguai. O último jogo contra o Paraguai é dia 9 na Neoquímica, e na teoria o Palmeiras já estaria viajando para o Mundial no dia 9, por conta de uma alteração da tabela da CBF e tudo mais. Isso ainda está sendo terminado, vai terminar de costurar. Mas o planejamento inicial do Palmeiras era dia 9 já estar viajando. Então, obviamente não é nada que seja impossível, não é impeditivo. Dá para você costurar, dá para você acertar, o time vai, o Abel vai no dia seguinte. Mas no momento o Palmeiras trata isso como muito difícil e obviamente não vai abrir mão de jeito nenhum do Abel Ferreira para o Mundial. A não ser que, óbvio, o Abel pagasse a multa, a CBF pagasse a multa. Eu acho muito difícil, eu não consigo ver o Abel desistindo do Palmeiras antes do Mundial. Depois do Mundial pode até ser. Mas a verdade é que o Palmeiras tem como objetivo a Libertadores e o Brasileirão e a Copa do Brasil, não o Mundial. O Mundial é para lá, vai ganhar já uma baita grana na primeira fase, como todos os outros sul-americanos. Vão ganhar um dinheiro na primeira fase, se passar nas oitavas vai lá ver o que dá e vai indo aos trancos e barrancos, porque não dá para competir de igual para igual com esses europeus. Então, por enquanto, o Palmeiras trata isso como algo muito difícil. Vamos ver se vai evoluindo, se o Edinaldo
vai tentar entrar em contato hoje. Vamos lembrar também que nesse xadrez da CBF, o Edinaldo e a Leila hoje têm uma excelente relação. E isso, obviamente, a gente sabe que pesa na hora de conversar com os treinadores também. Ô, Casão, você escreveu sobre isso, né? O título do seu texto é Edinaldo, quando teremos o treinador da seleção? Pare de enrolar. Foi o seu texto sobre esse impasse aí de quem será o novo técnico da seleção. Conta aí pra gente. Não, é isso, cara. Para mim, quando eu vejo essa situação do treinador, dos movimentos do Edinaldo, eu acho uma enrolação. Porque é uma enrolação, porque a seleção brasileira ela é muito importante, é pentacampeã do mundo, e a gente não pode ficar sem treinador desde 2022, sem um treinador definido, um treinador real, né? Concordo com o Mauro, que eu acho que o Dorival também foi um interino. Foi Ramon Menezes, Fernando Diniz, o Dorival, e aí ele fica correndo, sabe cachorro que corre atrás do rabo? É isso, cara. O rabo é o Ancelotti. Ele fica correndo atrás e o tempo andando, e não vai alcançar nunca. Eu acho que agora, talvez, tenha caído a ficha de que ele não vai ter o Ancelotti. Não vai ter o Ancelotti. Espero que tenha caído essa ficha. Porque se sai uma notícia lá, Real Madrid já está negociando com o Guardiola, é capaz dele chegar e mudar a rota dele e voltar para o Ancelotti, porque ele quer. É uma questão dele, pessoal. Orgulho dele. Então, é isso daí. Tem que ser mais prático, sabe? Nas eliminatórias, ninguém respeita mais, toda a seleção vai para cima. As primeiras eliminatórias que o Brasil não conseguiu ganhar da Venezuela, empatou as duas, em casa e fora. E o tempo está diminuindo. Nós não temos uma seleção, não é que tem uma base aqui, nós não temos uma base. Precisa de um cara experiente, bom treinador que conheça o futebol brasileiro para pegar a seleção agora e tentar organizar até a Copa do Mundo. Mas para isso, o Edinaldo tem que parar de enrolar. Ô, Mauro, essa história toda, o Ancelotti, tenta ir 15 vezes o Ancelotti, não, vou, mas não vou e tarará. Também indica, sei lá, isso um pouco que o Casagrande está falando, um certo desprestígio da seleção brasileira. Não é pouca coisa, né? Você vai treinar a seleção brasileira, 5 vezes campeã do mundo, a camisa de futebol, uma das mais importantes da história, tarará. Não quero. E essa dificuldade de você arranjar um técnico? Bem, a questão é que ele mirou bem alto, né? Ele mirou assim, os técnicos mais importantes do mundo, eles ficam na chamada prateleira dos grandes clubes, que é mais alta do que a prateleira das grandes seleções. Uhum. Então ele mirou um técnico da prateleira acima. E aí é mais difícil conseguir, né? E precisando desse técnico, esse é o grande problema também, é um grande problema, no meio do contrato dele. E no meio da temporada, porque em junho, no caso, para ele assumir em junho, ele tem que sair antes da temporada terminar. Porque a temporada do Real Madrid acaba em junho, julho, no Mundial de Clubes. Então não terminou a temporada, não entrou de férias. O Real Madrid vai entrar de férias quando terminar a sua participação no Mundial dos Estados Unidos. Se for até a final, em 13 de julho. Ou seja, você tentar tirar um técnico empregado da prateleira mais alta com a temporada ainda em andamento é muito mais difícil do que na ideia original, que era tê-lo ao final da temporada, quando terminava o contrato, que foi renovado, porque houve também um detalhe, né? Que quando o Real Madrid procura o Ancelotti para renovar o contrato, o Edinaldo está afastado da CBF. Foi naquele momento que ele não estava no poder. Imagino, aliás, é uma conclusão óbvia, né? A respeito da seleção brasileira, o que pensou o italiano? Bem, o Real Madrid quer renovar o contrato. Eu estou aqui, fui campeão da Champions agora e tal, campeão espanhol, estou em alta, né? A pessoa que estava na presidência da CBF lá no Brasil e que resolveu tentar me contratar, não está no poder. Vai voltar, não vai voltar? Eu vou renovar meu contrato com o Real Madrid, vou fazer o quê? Naquele momento não existia proposta, porque o Edinaldo, como presidente, também não existia. Então houve isso também. Era mais factível a contratação naquele momento, pelo menos em tese. Não por acaso o Diniz foi colocado como interino, para esquentar o lugar até a chegada do Carlo Ancelotti. Então fazia mais sentido. Agora, foi meio que uma oportunidade que teria surgido pela eliminação da Liga dos Campeões e pela distância que cresceu, porque o Real Madrid liderou, o Atlético liderou, o Barcelona liderou, de repente o Barcelona abriu 4 pontos sobre o Real Madrid. Então, o combo, né?
Aí, vamos lá. Primeiro a eliminação da Champions. Depois os 4 pontos de vantagem do Campeonato Espanhol. E ainda a derrota no fim de semana na Copa do Rei, que acentuou ainda mais o mau momento do Real Madrid, né? Derrota para o Barcelona, quer dizer, na final. Acentuou o mau momento do Real Madrid, aumentou as especulações sobre a saída do Ancelotti ao final da temporada, mas ele teria que vir durante a temporada. Então é mais difícil. É mais difícil. Eu não acho que... Eu acho o contrário até. Eu acho que se o Ancelotti pensou em dirigir a seleção brasileira, é porque é a seleção brasileira, não é porque é a CBF. A CBF ele não está nem aí para a CBF. O que é a CBF? Ou a AFA, ou a Federação Uruguai, a Associação Uruguai de Futebol, não importa. É a camisa amarela, é a seleção brasileira, são os 5 títulos mundiais, o time do Pelé, essa coisa toda. Pô, uma oportunidade de treinar uma seleção grande, a maior campeã. Vai que eu ganho a Copa do Mundo, né? Pô, é um desafio excitante para o profissional tão vitorioso como ele. E outra, 1 ano da Copa, né? Isso. Não vai nem precisar fazer o ciclo todo, aquela chateação de ter que subir em La Paz. Um aninho vai para a Copa do Mundo, e aí a Copa do Mundo é um torneio rápido, né? Em que muitas vezes os times se acertam durante a Copa. Aconteceu com a Argentina, com muitas mudanças na Copa do Mundo, a escalação mudava toda hora, começou com derrota, foi campeã. Aconteceu com a França em 2018, o time encontrou seu modelo de jogo durante o Mundial, aquele time super veloz e tal, com o Mbappé encapetado e foi campeão. Então ele sabe disso. De repente podia, num período de 1 ano e pouco, ganhar uma Copa do Mundo. Botar mais uma estrela na camisa, quer dizer, eu acho que a seleção tem prestígio. Só que nenhuma seleção é atrativa para esses técnicos como os clubes do bloco de cima, aqueles mais poderosos. E o Real Madrid, obviamente, é um deles, talvez o principal deles. Então eu não vejo como falta. Eu acho que a questão é um momento ruim e tudo muito mal conduzido, né? Muito mal conduzido. O que a CBF deveria ter feito era tentar uma consulta séria sobre a situação do Ancelotti. Se ele falasse, olha, eu quero, estou disposto, vamos conversar que eu quero ir, eu estou afim. Opa, peraí, então vamos conversar. E não ficar num processo de convencimento. Porque não tem tempo para processo de convencimento, gente. É difícil, então já desiste, vai no que é factível, precisamos de um treinador. Essa deveria ser a mentalidade da CBF. Mas não, eles ficaram aí tentando conquistar, sabe, quem está comprometido, entendeu? E que está numa crise de relacionamento, mas não se sabe se vai terminar e quando vai terminar. E me deu a sensação, nesse processo todo, Danilo, que a CBF também sempre fez questão de falar, estamos tentando o Ancelotti, porque, como o Mauro disse, você faz uma negociação lá sigilosa, o Ancelotti, vem cá, quer ou não quer? Topa, não topa, tal. E aí você anuncia, tem uma coisa. A CBF ficou alimentando essa história de que o cara vinha. Agenda positiva, né? Agenda positiva. Mas isso é um desejo do Edinaldo há um tempo. Ele gostaria de ter essa marca, de ter trazido o Ancelotti, de ter trazido um técnico de fora e, como disse o Mauro, eu concordo 100%. É o cara da primeira prateleira, totalmente. Ele não foi campeão em praticamente todos os países que ele passou à toa, em todas as ligas nacionais. É realmente outro nível de treinador e muito acima do que a gente tem à disposição aqui no futebol brasileiro hoje, em todos os termos, título, experiência, até relacionamento com o atleta brasileiro mesmo. Ele já tem relacionamento com todos do Real Madrid, mas já trabalhou em tantos outros, com o próprio Casemiro, por exemplo, que ontem também já estava no noticiário, da ótima relação que eles tinham e tal. E eu acho que, ao mesmo tempo, tem um ponto engraçado, né? Porque o Jorge Jesus, ele sempre se colocou... ao mesmo tempo que a CBF sempre se esforçou para dizer que estava querendo o Ancelotti, o Jorge Jesus sempre se esforçou muito para dizer que estava disponível para a seleção brasileira. Foi uma estratégia dele de falar para muita gente que ele gostaria de treinar, de dizer que estava afim. E agora, recentemente, quando o Ancelotti virou 100% plano A, ele deu até uma entrevista ali, acho que foi depois da Liga da Ásia, ele fez, a seleção brasileira, blá, blá, blá. Porque no final, o Jorge Jesus, do jeito que ele se colocou, o Edinaldo sabia, falava, bom, eu vou atrás do Ancelotti, se der tudo errado aqui, eu vou ter o Jorge Jesus aqui, porque ele tem contrato até maio com o Al-Ahly, não tem muito o que fazer, já deixou claro para mim que quer muito, que tá louco para querer, eu vou enrolar ele por aqui, tentar aqui, senão eu volto pro Jorge Jesus, que é o que pode acontecer agora, de repente, com o Abel Ferreira como outra possibilidade, como já trouxe aqui o Mauro. Então, eu acho que no final, a estratégia do Jorge Jesus também acabou jogando contra ele por conta dessa falta de organização da CBF, por falta desse norte, pela centralização do Edinaldo fazer tudo do jeito que ele quer, com todos os setores. A gente está falando do técnico agora, mas isso está acontecendo na CBF, em todos os departamentos, em todas as decisões estratégicas. Mas será que o Jorge Jesus não vai ficar mais caro agora? Pois é, ele foi eliminado, né, na Liga dos Campeões da Ásia. Eu digo o seguinte, né? Ele foi meio colocado de lado. Pois é. Se não tiver nenhuma opção, Isso. só tem o Jorge Jesus, essa negociação vai ser mais dura, né? Exatamente. Como foi do Tite lá em 2016, Exatamente. lembra? O Tite estava no Corinthians,
quando ele é procurado, a CBF faz um contrato fantástico. O Isso, empresário dele faz. isso. E A faz o trabalho do cara. a CBF estava nas cordas e falou, eu preciso do cara. Até porque bom, o Tite esperava ser chamado antes, né? Isso. Depois foi... Exatamente. Eu quero isso aqui, ó. É. É tudo, você tem que dar tudo que o cara quer, porque você não tem Exatamente. esse outro detalhe. Mas não sei, acho que eles não estão muito preocupados com isso, não. Agora vão Tem ter uma entrevista, acho que foi se não estou enganando, foi lá na transmissão da Amazon Prime, antes do jogo Corinthians e Vasco, se não falha a memória, que o Rodrigo Caetano estava no estádio, e ele dá uma entrevista lá pro pessoal na cabine e tal. Aí tem uma frase dele que é chocante, ele fala alguma coisa assim, que ele é o diretor de seleções. Não, quem decide é o presidente. O que ele faz, então? Amigo, peraí, você é o diretor técnico desse negócio. Vai escolher o treinador da seleção brasileira, ele tem que ser ouvido. Sim. Tudo bem que o presidente tem uma última palavra palavra. forte, a última palavra, não, esse aqui eu não quero por tal razão e tal, né? Ok, mas peraí. O cara... A decisão tem que passar por ele. Pois é. Sabe, claro. assim, é impressionante isso, cara. Cara, os personagens do futebol que... E aquilo é tratado com a neta... Sim, claro. Como assim, amigo? Tem alguma coisa errada aí, né? Ó, nós temos uma enquete, porque